Bom, meus queridos, eu quero aqui cumprimentar vocês com uma boa tarde. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios. Nós vamos aqui, eu estou gravando esse vídeo aqui para passar alguma coisa naquilo que está escrito aqui, naquilo que nós precisamos conhecer, né? A Bíblia ela não é feita somente para nós lermos, mas nós precisamos de conhecer, nós precisamos de saber o pensamento do escritor, né, para quem estava escrevendo, o que estava acontecendo. E nós vamos aqui elucidar algumas coisas dentro dessa carta aqui. Inclusive, eu quero até dizer que essa carta do apóstolo Paulo, ela é muito lida nas igrejas, no culto de ceia. Todas as vezes que tem ceia na igreja, geralmente se escolhe essa carta para ler. Não é? É a carta do apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 17 até o verso de número 34. Eu não vou ler, mas eu quero só deixar aqui para vocês. Essa carta de Paulo, que Paulo ele chama a atenção da igreja de Corinto, porque na verdade a igreja de Corinto eles estavam fazendo a ceia de forma inapropriada, ou seja, do versículo de número 17 até o versículo de número 22 não é a ceia que Paulo fala. Aqui seria uma outra festa chamada ágape, ou seja, festa do amor. Não era uma festa, vamos dizer assim, uma festa religiosa. Essa festa aqui seria uma festa cultural, uma festa tradicional, né? E as pessoas, os crentes da cidade de Corinto, eles iam para essa festa. E ali cada um levava suas provisões e eles comiam, bebiam, enfim, se alegravam ali naquela festa cultural. E logo após eles iam participar da ceia, ou seja, eles queriam imitar a última ceia de Jesus com seus discípulos. E quando eles entram nessa ceia, né, eles tentam, né, fazer igual a última ceia de Jesus, eles erram em algumas coisas. Não é? E aí é exatamente que entra a figura de Paulo. Paulo era um homem ensinador da palavra de Deus. Paulo, ele sabedor de que havia uma diferença entre uma festa tradicional com uma festa religiosa. Paulo sabia muito bem diferenciar isso. Então ele escreve essa carta para os Corintos. Então o povo de Corinto, eles saíam dessa festa tradicional, cultural, e iam para a festa religiosa, que é exatamente a ceia. E é exatamente quando eles entram na ceia, eles começam a fazer de forma indigna a ceia, né? Eu quero até, inclusive, chamar muita atenção de você exatamente sobre o que Paulo escreve aos coríntios nessa carta, ao povo de Corinto, não é? Eles querendo imitar, como eu já falei aqui, eles querendo imitar a ceia, a última ceia de Jesus com seus discípulos, eles fazem de forma indigna. De forma que Paulo, ele começa a chamar a atenção do povo. Você pode reparar aqui no verso de número, vamos dizer assim, 27, que Paulo ele diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Eu quero me apegar nesse versículo aqui. Aí eu te pergunto, será que Paulo estava dizendo que o povo de Corinto, participando da ceia, estava indigno? Não, meu querido. Ninguém estava indigno ali. O que era indigno ali era a forma que eles estavam participando daquele culto religioso. Ou seja, a ceia, né? Aquela festa religiosa. Não seria um culto, mas seria uma festa religiosa, né? Então aquela forma era indigna. Por que isso? Porque Paulo, lá em 1 Coríntios, ele louva a Deus pelo povo de Corinto. Ele não começa a carta, vamos dizer assim, ele não começa a carta dizendo que o povo estava errado, dizendo que o povo estava em pecado. Não, muito pelo contrário. Se você vê aqui 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 1, ele diz assim, versículo de número 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos.
à igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo, não é isso? Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte do nosso Pai e por aí em diante. Então, Paulo, ele começa a dar essa saudação ao povo eleito, chamado de Cristo, santificado. E como é que Paulo agora aqui diz que o povo estava indigno de participar daquela festa? O povo não era indigno. E se alguém dizer, ou disser, que existe pessoas indignas tomando ceia, apenas uma pergunta. A última ceia que Jesus fez com seus discípulos, quem é que estava tomando ceia? Todos aqueles discípulos eram dignos? Você imagina Pedro, aquele que mais tarde ele nega Jesus. Ele era digno de estar tomando aquela ceia com o mestre? Imagina João, que certa vez ele queria matar os samaritanos. Ele era digno? Filipe, aquele homem curioso, que não conseguia ver além de nada, ele era digno? Tem aqui, Mateus, publicano, materialista. Era um publicano, ele era digno? Então quem era digno? O único na Bíblia que eu vejo como digno, e que a Bíblia aponta como digno, está em Apocalipse, que diz que digno é o Cordeiro Santo de Deus. Ele sim é digno. Então ninguém é digno. Ok, meus queridos? Então digno é o Senhor. Então, como eu tenho falado aqui, que a ceia não é para os, vamos dizer assim, para os dignos. Talvez você aprendeu que ceia é para os dignos. Talvez até você se sinta digno, talvez você peça perdão e logo após o perdão que você pede, e você já se sente digno. Eu sou digno. Ou talvez o dízimo que você dá, à igreja, todo final de mês, ou final de semana, ou de 15 em 15 dias, não sei como seja. E quando você termina de dar, você se sinta digno. Talvez uma ajuda financeira a alguém, você então se sinta digno. Mas por natureza pecaminosa que nós temos, que nascemos com ela, nós não somos dignos de nada. De nada. Então ceia não é para os dignos. Ceia é para os indignos. Se você está sentindo indigno, não há problema nenhum em você participar dessa festa religiosa. Eu quero deixar bem claro para você, escute aqui. Você comendo pão e bebendo cálice não vai te tornar mais santo do que ninguém. E se você deixar de comer e beber, não vai te tornar incrédulo também não. Jesus falou assim para os seus discípulos, olha, fazer isso em memória de mim, memorizar. Ok? Então, meus queridos, qualquer pensamento de digno que permeia a sua mente e que você traz para o seu coração se sentindo digno, isso é um sinal muito ruim, porque você começa a se olhar melhor do que os outros, melhor do que o seu irmão, melhor do que as pessoas. Não é isso? Paulo, uma certa vez, ele chamou ele mesmo de miserável. Miserável homem sou. Não é? Que Deus possa continuar falando em seu coração e que você possa sempre se voltar para aquilo que a palavra realmente ensina. Paulo, ele quando dirige essa carta a essa igreja, ele não chama de ninguém de indigno. Muito pelo contrário, ele fala assim, olha, vocês fazem isso de forma indigna, não sabendo discernir. Ele diz bem claro aqui, não sabendo discernir. Capítulo de número 11, verso de número 29, porque o que come e bebe
indignamente come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Está explicado, ou seja, ele não está sabendo discernir o corpo do Senhor com a festa ágape. Não é? Somente isso. Isso aqui é uma festa cultural, festa tradicional, que eles estavam vindo de uma festa, entrando na outra, e é somente isso, meu querido. Não existe essa de você ir à frente, na igreja, e expor aquilo que você fez para todo mundo. E todo mundo diz que está perdoado e você se sente perdoado. O perdão de Deus começa exatamente no momento em que você se arrepende. Ainda que você não venha confessar diante dos homens aquilo que você cometeu, mas o Senhor é poderoso para te perdoar. Que Deus possa te abençoar e fique com essas palavras. Se alegre no Senhor. Ele que é o Todo-Poderoso, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor e de toda adoração. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.